A arte de Isabela Mazzanti se encaixa na história de Tak como um chapéu de junça finamente atado, especialmente suas cores. Sua abordagem para Hitomi #1 pode ser descrita como a arte Nihonga tradicional encontra animes do início dos anos 80, como Nausicaa e Lupin the Third. Os designs de personagens, por sua vez, são uma reminiscência de contemporâneos como Demon Days de Pitch Momoko e Demon Wars, e o trabalho de Kit Wallace em Little Red Ronin de Garregun. Dito isto, o estilo e os personagens de Mazzanti são muito próprios, uma interessante malha de detalhes finos e simplicidade caricatural. Ela é especialmente hábil em desenhar roupas. O traje de inverno em camadas do protagonista é imediatamente identificável e contrasta fortemente com o traje de sumo de Yasuki ou com a elegância letal do samurai. O cenário feudal do #1 e o expressivo elenco de personagens são capturados lindamente pelos lápis de colorir de Isabela Mazzanti e Valentina Napolitano. Seu estilo combinado cria uma história em quadrinhos intencionalmente reminiscente de uma antiga pintura em pergaminho emakimono. A atenção de Mazzanti aos detalhes com sua abordagem à arquitetura, arte e roupas japonesas do século XVI, faz com que este quadrinho pareça atemporal. Seu sequenciamento também é estelar, com toda a questão parecendo bem equilibrada e habilmente ritmada. Todas as outras páginas têm um spread ou painel que vale a pena estar em uma galeria, ou pelo menos como plano de fundo da área de trabalho. As cores de estilo plano de Napolitano trazem para casa a sensação do século XVI deste quadrinho, com seus tons tendo aquela aparência impressa em pergaminho que torna esta edição como nenhuma outra nas prateleiras hoje. As letras de Rob Jones têm um visual clássico desenhado à mão que combina perfeitamente com os quadrinhos. Seu trabalho SFX também tem uma abordagem muito distinta, com uma espécie de pontuação de som minimalista, mas perceptível em cada painel onde ele o usa. No geral, Hitomi #1 é uma história em quadrinhos impressionante e uma excelente representação da arte tradicional japonesa em uma história em quadrinhos ocidental. Tak mantém a história simples desde o início. É o Japão feudal. Há uma jovem em sua cabeça enquanto procura por um monstro em forma humana. Ela é uma heroína humilde que também é completamente motivada e totalmente confiante em si mesma. Há um estilo de conto popular atraente de simplicidade sobre isso que poderia criar uma história de aventura poderosa se continuar como tem sido por toda a extensão da primeira edição. A história de um herói azarão combina com o cenário do Japão feudal. A história de Tak não obedece educadamente à autoridade. Dado o momento certo, o heroísmo punk poderia ter um impacto muito inteligente na página de quadrinhos. A equipe de arte faz um belo trabalho ao fundir o estilo de arte tradicional japonês com a forma contemporânea de quadrinhos. Algumas das tomadas iniciais são lindamente apresentadas por Bea. As montanhas cobertas de neve em que o herói se aventura são lindas, mas dá ao frio invernal do ambiente um rico calor emocional. A história ainda não tem muita ação. Tak ainda está estabelecendo os elementos básicos da história. Que a ação faz chegar à página, parece boa. Há uma simplicidade limpa que parece altamente cinética sem ser muito chamativa. Hitomi #1 é uma visão ocidental convincente e pensativa de um conto de vingança no Japão feudal. O roteiro de HS Tak combina sensibilidades clássicas de gênero e as combina com estilo moderno, bem como ótimos comentários para criar uma história inteligente e massivamente envolvente. Os visuais de Isabela Mazzanti e Valentina Napolitano criam uma bela interpretação de obras de arte clássicas japonesas e direção sequencial e expressividade modernas. Os layouts nunca se tornam chatos ou confusos no Hitomi #1, mas são um pouco estáticos para um livro com um artista de layout dedicado. Existem algumas cenas de página inteira, uma das quais é segmentada por galhos de árvores nevadas em oposição às calhas tradicionais, e há algumas diagonais durante uma breve partida de sumo, mas, por outro lado, o problema é todos os quadrados e retângulos. Não é muito ambicioso, mas na melhor das hipóteses proporciona uma sensação cinematográfica, especialmente a página de abertura. Uma série de painéis largos constrói um panorama arrebatador de montanhas e Tanada. Dá o tom para o resto da história.